E no primeiro semestre, o Brasil exportou, gente, 1 bilhão e 60 milhões de dólares em proteínas para os Estados Unidos. E desse total, mais de 1 bilhão foi em carne bovina. Para nos explicar o impacto do tarifaço de Donald Trump no agro e principalmente no comércio de carne bovina, eu chamo agora o diretor da Athena Agro, o Maurício Nogueira, que já está aqui comigo. Maurício, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito nosso convite, nos dar um pouquinho do seu tempo nessa sexta-feira para falar de um assunto tão importante nesse momento. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aí com vocês. Muito obrigada, meu querido. Vamos lá, Maurício. Olha, eu tenho acompanhado aí que você tem dito, inclusive, que apesar desse cenário internacional, né, sugerir uma janela de oportunidade para o Brasil, a realidade do agro, principalmente quando a gente pensa na pecuária, é outra, né? Ou seja, é o que muitos do setor têm dito, inclusive o senhor. Eu queria entender o que torna essa perspectiva de redirecionar exportações para outros mercados tão limitada na prática nesse momento. Débora, a maior preocupação nesse momento é o tempo para a gente organizar essa operação. Então, além de você frear toda a exportação que vai para os Estados Unidos ou reduzir, então veja aí que a BIEC tem sido até insistente em dizer que essas tarifas inviabilizam as exportações para lá, né? Então, os frigoríficos vão ter que se reorganizar, negociar com outros países, tem toda a questão logística, toda a questão operacional, então vai levar um tempo. Então a gente até trabalha aqui com o cenário de que nós vamos ter um impacto muito grande, como já está acontecendo, no curto prazo, e depois a gente acaba reequilibrando tudo, né? A questão, Débora, que desmontar um animal abatido, um boi, né, o tamanho do boi que ele é, o tanto de corte que tem, ela é uma operação complicada. Se você pegar hoje a carne exportada para os Estados Unidos, no primeiro semestre, que a gente aumentou, né, quase mais que o dobro do que foi exportado no primeiro semestre de 2024, toda a produção para os Estados Unidos representa mais ou menos 5% do abate sob fiscalização federal. E para cada quilo que a gente manda para os Estados Unidos, a gente produz outros 900 gramas de carne que acaba indo para outros mercados ou fica no mercado interno. Então, o impacto do mercado norte-americano ele é muito maior do que parece para a nossa produção de carne. Então, tudo isso vai levar um tempo para os frigoríficos se organizarem e a gente, claro, vai ter que assimilar esse prejuízo na cadeia produtiva. Uhum. Em termos logísticos, o que representa, então, perder esse canal com os Estados Unidos nesse momento? Tanto aqui, Maurício, como também do outro lado, né? O que isso vai representar para o mercado doméstico dos Estados Unidos? É interessante, né? Lá nos Estados Unidos, a gente vai ter um provável aumento no preço da carne deles, né? Então, a posição dos Estados Unidos é muito particular no mercado internacional. Eles exportam aí 1,2 milhão de toneladas de carne por ano, a projeção para 2025. Só que eles vão importar, Débora, 2,2 milhões de toneladas em 2025. Então, a diferença entre importação, inclusive o Brasil, segundo maior fornecedor, né, e exportações dos Estados Unidos, ela dá mais ou menos 990 mil toneladas. Então, a hora que eles deixam de comprar do Brasil, e só no primeiro semestre foram aí 260 mil toneladas, quando a gente converte em equivalente carcaças, né, 180 mil toneladas métricas, 260 mil em equivalente carcaça. Quando eles deixam de comprar do Brasil, eles vão ter que ou diminuir as exportações deles, que é uma carne mais cara que a nossa, ou vão ter que comprar de outros fornecedores, que todos têm preços maiores que os preços do Brasil. Então é aí que o Brasil pode navegar, Débora. A hora que a gente identificar esses espaços que vão ser deixados no mercado internacional, a gente pode ocupá-los. Tudo isso leva um tempo, porque os Estados Unidos têm que se mexer agora, né? Ou deixando de exportar ou comprando de outros. Nós temos que identificar esses espaços, saber se a gente tem relações comerciais com esses países ou se nós temos plantas habilitadas para exportar para lá, e aí sim a gente começa a operacionalizar a nossa produção. Só para responder o impacto financeiro, quando a gente envolve toda a carne exportada para os Estados Unidos a preços mais altos do que do mercado interno, e o que fica no mercado interno, aquele equilíbrio entre os cortes do boi,
os norte-americanos, o mercado norte-americano hoje se relaciona basicamente com 12% do faturamento dos frigoríficos sob fiscalização federal. E isso é a realidade do primeiro semestre. Então, o impacto é grande para a gente, né? Uhum. Maurício, eu quero ainda, olhando, né, esse olhar do outro lado da mesa, né, pensando ali no mercado americano, porque recente, antes mesmo da gente ter esse anúncio de Donald Trump essa semana, a gente tinha uma pressão do setor pecuário lá americano, alegando que precisaria suspender as importações de carne brasileira, que precisariam ser feitas mais fiscalizações, enfim. E a gente sabe que o nosso setor, ele tem um padrão altíssimo, já que atende diversos outros mercados além dos Estados Unidos e que tem um padrão de exigência muito alto. Eu acho que quanto a isso não há dúvida aqui. Mas houve essa pressão por parte, né, do setor americano para que houvesse uma suspensão das importações no setor de carne e eles alegaram esse tipo de situação. Você acredita que a carne não ter ficado de fora pode ter sido resultado dessa pressão do setor americano produtivo ali de pecuária para que eles conseguissem talvez ganhar mais mercado, não sei? Você entende como uma pressão local esse efeito, esse resultado da carne agora não ter ficado de fora dessa taxação? Débora, eu acredito sim que faça um pouquinho de sentido, né? Tanto é que se você analisar a lista do que os norte-americanos tiraram aí da tarifa agora, são tudo produtos que eles não têm lá, né? Ou que eles importam, ou que eles têm condições de buscar em outros lugares. Então, eu acho que sim, que essa pressão do setor lá ajuda, né, a ter deixado a carne de fora, né? Manter a tarifa aí de 50% para a gente, né? E essa é uma reclamação antiga, né, Débora? Isso aí aparece até em filmes hoje, né, em séries norte-americanas, os representantes da pecuária de lá reclamando da pecuária brasileira, inclusive assim como acontece em vários outros lugares do mundo, né? A nossa competitividade na produção de carne bovina é muito grande, muito superior à dos países de clima temperado. O Brasil dominou o clima tropical e hoje usa-se tudo quanto é sorte de argumento para tentar frear nossas exportações para lá. Inclusive, a grande questão envolvida aí com o debate ambiental, né? Criou-se um mito que a gente é competitivo porque a gente avança, mas isso não é verdade, né? A produtividade da carne bovina no Brasil nos últimos 35 anos aumentou 190% em o que a gente ganhou em produtividade, né? Então, nós estamos cada vez mais sendo mais eficientes no nosso sistema de produção. E olha que interessante, do total que a gente produz no Brasil, a gente exporta só 32% da carne produzida. E mesmo assim, em 2025, a projeção é que o Brasil exporte o dobro do que a Austrália, que é o segundo do ranking. E a nossa produtividade, Débora, quando a gente vai conversar entre os técnicos que atendem a pecuária, que trabalham com a pecuária, e os próprios produtores, a nossa produtividade, para os nossos padrões, a produtividade média ainda é baixa. Então, imagina a hora que a gente começar a aumentar mais ainda a produtividade, o tanto que esse mercado brasileiro vai ser consolidado. Isso assusta o mundo inteiro, né? Então, você tem muita conversa ou de questões sanitárias ou de questões ambientais, buscando algum motivo tarifário para frear a participação do Brasil nesses mercados. Então, faz sentido, sim. E o que é curioso, né, Maurício, é que isso acontece bem no momento em que os Estados Unidos não têm uma boa quantidade, né, de gado em rebanho. Teve até uma apuração do nosso âncora Fernando Nakagawa, que está disponível lá no blog dele, inclusive, que ele fala justamente sobre isso. Estados Unidos mantém tarifaço a carne brasileira com o menor rebanho em meio século. O Departamento de Agricultura, inclusive americano, mostra que os pastos têm, né, lá hoje pouco mais de 94 milhões de cabeças, que é o menor número da série histórica. E ainda assim, né, manter essa pressão realmente. É claro, isso aqui aconteceu, gente, na apuração do NAC, ele explica, por questão também, né, climática, devido à seca, a custo também com produção, com a perda de pastos e também aumento de custo, né, para poder manter esses rebanhos com alimentação, ou seja, tudo isso torna mais caro, então tudo isso vem impactando bastante o setor, ou seja, até mesmo para dar conta da demanda interna, vai ser nada tão fácil, a gente sabe que não vai ser algo muito fácil, né, de acontecer, Maurício. Agora, olhando para esse lado de cá, né, para o Brasil,
Que tipo de prejuízo os frigoríficos enfrentam já, a partir de agora, com essa ruptura? Eu te digo que enfrentam já porque a gente já tem a tarifa anunciada, tem muitas tratativas aí, negociações em andamento, mas não é uma produção que simplesmente você começa de hoje para hoje. Como você falou, existe toda uma questão de logística e tudo mais. Então, qual que é o tipo de prejuízo que os frigoríficos enfrentam nesse momento? E eu trago ainda mais uma observação que frigoríficos, aliás, foram os primeiros, além, né, do setor de pescados, a anunciarem suspensão de atividades, né? Então, como que está a situação nesse momento? Então, lembra que toda essa operação ela é muito detalhada, né? Então, o frigorífico está contando com esses mercados, aí você tira um determinado mercado, ele tem que se reorganizar todo para saber como que ele vai manter a rentabilidade dele. E aí, olha que interessante, Débora, no primeiro momento, ele tira mesmo o pé do acelerador, então para de abater, reduz o abate, que é o que já aconteceu desde o anúncio, porque a gente não sabia, né? Qual a capacidade de chegar antes que o prazo começasse, então o pessoal já parou de abater. E aí, Débora, você joga essa pressão no colo do produtor rural, então o preço do boi cai, vaca cai, cai tudo, né, como aconteceu com o mercado, e joga também a pressão para o consumidor, porque também vai reduzir a oferta de carne. Então, o preço da carne que vinha caindo, né, ele cai menos, reduz menos para a indústria, porque ela está se equilibrando, e lá para o consumidor ele até aumenta. Tanto é que em julho, o preço da carne bovina aumentou 0,5% quando a gente acompanha aí os preços pelo IEA, né, que é o que a gente usa aqui como fonte, ele aumentou 0,5% em relação a junho, mesmo a gente tendo toda essa redução de exportações. E essa reorganização desses frigoríficos que exportam, geralmente são os mais fortes no mercado, os mais bem posicionados, ela também vai levar uma preocupação para os outros que não exportam, Débora, porque eles têm que ficar atentos. O que o outro vai fazer? Onde ele vai colocar carne? O que vai acontecer com o preço, né? Então, ele se defende, tirando o pé do acelerador, até que ele consiga se reorganizar financeiramente. E aí vem o que deve ser colhido aí como resultado negativo ao longo do ano, que a operação de exportação para os Estados Unidos ela é muito rentável, porque além de ser um preço mais alto do que a média internacional, que já é maior do que o preço do mercado interno, eles compram a maior parte da carne que é do dianteiro, Débora. Então fica no Brasil a carne da parte traseira do boi, que é o que os brasileiros mais gostam, que é onde estão os cortes que a gente mais come aqui, né, que a gente mais procura. Então, a hora que você tira a exportação, você tem que organizar todos os cortes. E aí, o que os frigoríficos vão fazer? Para obter a rentabilidade, ele pressiona de um lado e pressiona de um outro. Então, no balanço do ano, nós vamos ter um mercado um pouco mais complicado do que o que a gente teria, porque para ele manter essa operação dando dinheiro, dando recurso, ele vai ter que jogar boi para baixo, carne para cima. Quem que vai ganhar essa queda de braço? Aí depende de oferta e demanda. Tem muito boi para bater? Nós estamos no período mais complicado do ano, né, em termos de oferta de boi, a gente não sabe quanto tem pela frente, mas é essa queda de braço que vai definir quem perde mais, ou o consumidor ou o produtor rural. Mas é um equilíbrio aí que o setor não estava contando. E isso, inclusive, desestimula, né? Se você traz esse problema para o setor produtivo, Débora, todo esse ganho que a gente está tendo em produtividade, né, aplicação de tecnologia, o produtor também tira o pé do acelerador. Claro. E esse é o risco que o Roberto Perosa, lá da BIEC, tem insistido bastante, né, em todas as falas da BIEC. Se você desestimula agora, nós vamos ter o efeito inflacionário lá em 2026, 2027, assim por diante, porque vai faltar carne se a gente parar de estimular o produtor a produzir nesse momento, né? Só muito rapidamente, Maurício, porque a gente já está com o nosso tempo bem estourado. Você falou sobre essa oscilação do preço, inclusive essa possibilidade, diante de toda essa questão de risco de perda de produtividade, o resultado disso na inflação da gente e no final até da possibilidade de falta mesmo de mercadoria. A gente tem um raciocínio lógico de algumas pessoas que é o seguinte: bom, se não vai exportar, vai ter mais carne aqui no Brasil, o preço vai cair. Esse raciocínio funciona muito rapidamente. Como que fica o preço para o consumidor brasileiro agora? Não, esse raciocínio, Débora, é totalmente errado. E a gente pode ver até com o caso da Argentina. Em 2008, eles implementaram lá as retenções. No primeiro momento, você sobra carne porque a gente tem o desmonte da pecuária, mas o consumo per capita lá, que era de 63 quilos,
caiu depois para 40 quilos e nunca mais voltou. Uhum. Fica nessa faixa aí de 45. Então, esse cenário é trágico, esse raciocínio é completamente equivocado. Perfeito. Muito obrigada, então, Maurício, pelas pontuações, ótimas análises aqui para a gente. Agradeço a tua participação aqui conosco. E aqui, claro, portas abertas sempre. Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço, Débora. Até mais.